dessa complexidade que a gente convidou também o professor Luiz Cláudio Correia, que é professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e cardiologista, até por isso que eu mencionei a hipertensão, que também é um problema muito importante no nosso país. É diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Escola Baiana e editor-chefe do Journal of Evidence-Based Healthcare. E ele vai nos falar sobre análise crítica de evidências científicas. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Ayrton. Bom dia a todos. Muito obrigado assim, por me trazer o privilégio de poder participar de um evento de tamanha importância e de qualidade também. E parabenizando sempre pela sua criatividade em criar esses momentos de troca de reflexões. Eu fui premiado pela palestra de Paulo e pela palestra de Cristina. Queria também parabenizar vocês, muito esclarecedoras e reflexivas também, né? Eu acho que a gente precisa mais do que informação, de reflexão. E é isso que eu vou fazer aqui nesses meus próximos 15 minutos, é tentar promover uma reflexão em relação ao ecossistema científico como um todo e como isso se aplicou a essa pandemia de Covid-19. Mas antes de falar de evidência científica, eu só queria reforçar o que os colegas colocaram, é que as evidências científicas a respeito dessas vacinas são de alta qualidade. Baixo risco de erro aleatório, pelo menos em relação aos desfechos primários, e também baixo risco de viés. Então, são trabalhos de alta qualidade. O que Paulo colocou aqui em relação à eficácia é algo bem embasado. Mas não é o que a gente vem acompanhando em relação às evidências científicas sobre as outras questões, né, no Covid-19. Mas esse não é um problema antigo, o problema do ecossistema científico. Esse não é um problema novo, esse é um problema antigo. O que eu vou falar aqui é um fenômeno do ecossistema científico e que ficou mais acentuado na epidemia de Covid-19, e a gente vai discutir por quê. É como se o Covid-19 fosse uma caricatura do ecossistema científico que já existe aí há várias décadas, ou seja, a ciência, como a gente entende, já existe aí há praticamente 100 anos, e a epidemiologia surgiu há 100 anos, então biociência tem esse tempo. Vem evoluindo o ecossistema científico, mas está longe ainda do ideal. E a pandemia Covid-19 expôs esse problema aí. Bem, o que é que a gente está vivendo aqui e por que isso significa algo que já existia antes, né? É um ecossistema científico que nos apresenta evidências de qualidade muito questionável, né? E cabe realmente à comunidade científica e também à comunidade de consumidores da ciência, que são profissionais de saúde, saberem julgar e diferenciar realmente o joio do trigo em relação à qualidade de evidência. Especificamente no Covid-19, a gente tem um trabalho, eu vou evitar trazer dados e slides aqui para que isso fique mais uma conversa, mas depois a gente pode compartilhar, e que a gente analisou o comportamento do número de publicações científicas na era Covid, comparando inclusive com uma epidemia de influenza de anos anteriores. E a gente mostra que, parecido com a contaminação com o vírus, existe um processo de contaminação também, em termos de... É também um fenômeno contagioso a quantidade de evidências científicas que surgem e são publicadas ou apresentadas e disseminadas, não só no meio científico hoje, como na sociedade como um todo. O crescimento, a partir do momento do primeiro dia da epidemia de Covid, de publicações, é um crescimento exponencial, se assemelhando com o crescimento e a disseminação do vírus na população. O fenômeno é exponencial, mostra que isso é um fenômeno contagioso. A característica de crescimento exponencial implica em contágio. Contágio significa que a quantidade de eventos num período anterior influencia a quantidade de eventos no próximo período. Por exemplo, você pode ir dobrando a cada período. E se você vai dobrar o que você tinha no período anterior, a quantidade no próximo período é muito maior. E assim sucessivamente.
Isso é crescimento exponencial. E quando a gente percebe essa característica de crescimento exponencial, isso conota fenômeno contagioso. Então, isso acontece com o vírus, com a epidemia de vírus, e isso está acontecendo também com a epidemia ou com a infodemia, ou a epidemia de informações científicas ou pseudocientíficas que são trazidas aí. O crescimento é exponencial. Se a gente olhar a curva, é uma curva exponencial muito parecida com a do vírus, e todo com as características matemáticas parecidas. Isso, então, mostra que o que a gente tinha antes da pandemia, que era um ecossistema repleto de uma quantidade grande de evidências que tem problemas, com a pandemia, isso aí passou a crescer a cada período, ok? Então, antes nós tínhamos uma coisa constante. Digamos, Ioannidis é um epidemiologista que publicou há quase 2 décadas atrás um artigo seminal que diz que a maioria das evidências científicas são falsas. No entanto, essa maioria era uma constante. O que acontece na nossa epidemia de coronavírus é que essa maioria ela vai crescendo a cada período analisado, de uma maneira exponencial. E quando eu digo que exponencial traduz contágio, como é esse contágio do número de publicações e também do número de publicações inadequadas? O contágio provavelmente se dá entre um pesquisador e outro. Né? Na medida em que você vê ali no processo inicial alguns pesquisadores publicando qualquer coisa e ganhando grande impacto da qualquer coisa que ele publicou, não necessariamente pela qualidade da evidência, mas o quanto interessante é aquela evidência. Veja que relevante é diferente de interessante. O quanto é interessante é aquela evidência no cenário de Covid-19, isso ganha uma notoriedade, os outros pesquisadores também querem fazer parte do jogo, nessa espécie de heroísmo em relação a uma tentativa, até bem intencionada, de tentar resolver o problema da pandemia. Então você tem assim um crescimento de que, na medida em que você tem um conjunto de pessoas aqui fazendo isso, essas pessoas, talvez um pesquisador que publicou e teve algum tipo de destaque, influencie mais 3 na próxima etapa a fazer isso, e esses 3 influenciam mais 3 e assim sucessivamente, havendo, portanto, um crescimento exponencial de publicações referentes à Covid-19. Bem, isso seria muito bom se fosse um crescimento exponencial de publicações de boa qualidade, tá? Mas existem evidências também relacionadas à Covid-19 que houve um decréscimo da prevalência de publicações de boa qualidade. Tá? Então, a gente tem uma epidemia de informação e uma epidemia de informação de má qualidade. Tá? Antes da pandemia, nós tínhamos uma grande quantidade de informações de má qualidade, porém não epidêmicas. Então, por isso que eu digo que o problema ele não é novo, mas ele se acentuou e ele ganhou características exponenciais, mostrando a gente como se fosse uma caricatura do mundo que a gente já vivia, alguma coisa muito acentuada, muito exagerada. Quais são as consequências disso? As consequências são informações inadequadas e, às vezes, isso pode guiar pessoas por caminhos inadequados, mas existem consequências também em relação ao próprio ecossistema científico, que ele se torna, ele vira um sistema culturalmente, cuja cultura é de baixa eficiência. E é isso que eu queria conversar aqui com vocês. O ecossistema científico, ele não é planejado, não existe um grande cérebro por trás dele. Ele funciona muito que na base da tentativa e erro. Os erros são corrigidos por publicações futuras e etc. E ele vai ali se compensando e acaba funcionando. Mas não existe um cérebro que organize a iniciativa dos pesquisadores, ou até mesmo o sistema de publicações. É um sistema meio caótico, mas nesse caos ele consegue se auto-organizar. Isso é o que acontece com o ecossistema científico. Mas no momento que esses problemas se tornam exponenciais, fica mais difícil que aconteça essa auto-organização. Tá? E mais do que o efeito, até usando uma expressão de Paulo, o efeito direto dessas evidências de má qualidade, existe o efeito indireto disso, que é o efeito cultural, e isso me preocupa. Ou seja, enviesar
ainda mais a cultura do ecossistema científico para um modus operandi que é menos eficiente do que já era, porque ele não consegue tanto se autocorrigir. O que é um modus operandi menos eficiente? E eu vou dar os dois principais pontos que fazem com que, que contribuem nesse momento para um sistema menos eficiente. E esses são pontos que eles geram uma certa controvérsia ou insatisfação de pesquisadores, porque é como se a gente estivesse criticando a iniciativa de pesquisadores, que a gente sabe que boa parte deles tem boa intenção, mas é uma reflexão que a gente tem que provocar nisso. Então, a primeira questão que enviesa culturalmente o ecossistema científico diz respeito à ideia da pesquisa. A ideia da pesquisa. Eu costumo dizer que o pesquisador é um indivíduo que tem uma boa metodologia para fazer um trabalho de qualidade, mas o verdadeiro cientista é aquele que tem as ideias de qualidade. E quando a gente está dentro de um ecossistema científico que testa ideias de muito baixa probabilidade delas serem verdadeiras, hipóteses de muito baixa probabilidade, isso gera uma quantidade ainda maior de trabalhos falso-positivos, por melhor que seja a qualidade do trabalho. Então, a gente tem que entender que se eu testo uma ideia esdrúxula, ok? Mesmo que eu tenha boa intenção, se eu testo uma ideia esdrúxula, mesmo que meu trabalho seja de boa qualidade, ele parte de uma probabilidade pré-teste dessa ideia ser verdadeira muito baixa, e ele vai aumentar essa probabilidade, mas não para um nível confirmatório. Muitas vezes um bom trabalho, sugerindo uma ideia esdrúxula, ele tem um valor preditivo positivo menor do que 50%. Então não importa só a qualidade do trabalho, importa a qualidade da ideia, ou seja, a probabilidade pré-teste da ideia. Tem que ser pelo menos moderada, para que um trabalho de boa qualidade gere uma informação eventualmente positiva e de bom valor preditivo positivo. É o que a gente chama de pelo menos o trabalho seja exploratório e, idealmente, até confirmatório, para que isso possa mudar a nossa percepção das coisas ou até mesmo a nossa conduta. Então, a gente precisa pensar no valor preditivo positivo de um trabalho. E por que eu estou falando valor preditivo positivo e não o negativo nesse momento? Depois eu entro no negativo. Por que eu estou falando do positivo? Porque é o trabalho positivo que muda a conduta e traz soluções. Na realidade, a gente quer que os trabalhos sejam positivos. Agora, se eu testo ideias de baixa probabilidade, eu estou investindo recursos cognitivos, recursos de tempo e, às vezes, recursos até monetários em situações que, por melhor que seja o resultado do estudo, ele vai ser provavelmente falso. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Qual é a qualidade da ideia? Então, o valor preditivo positivo não vai ser bom. Ok? Bem, aí existem outro argumento. Não, eu estou testando uma ideia esdrúxula porque eu quero provar que ela é falsa. É útil provar que ela é falsa. Ela vai ter bom valor preditivo negativo. Tá? Eu pego uma ideia que tem menos de 1% de probabilidade de ser verdade, faço um estudo bom, ele é negativo, ele reduz de 1% para 0,1%. Mudou em quê? Até que mudou de 1 para 0,1. Mas o problema principal desse pensamento é a gente criar a cultura da inversão do ônus da prova. Eu preciso agora provar que as coisas não funcionam para as pessoas pararem de acreditar. Então, eu causo um sistema científico que se volta para coisas, para desprovar coisas que a gente já sabe que muito provavelmente são falsas. Então, veja como esse sistema fica ineficiente. Os recursos desse sistema estão mal aplicados. E o pior, não adianta a gente tentar gerar valor preditivo positivo em cima de crença. Porque crença, ela não é corrigida por evidência. Quando você pega uma ideia esdrúxula e tem a percepção que eu preciso consertar essa ideia, isso parte da premissa que se eu trouxer uma evidência, as pessoas vão se sensibilizar pela evidência. Mas quando existe uma percepção de que uma ideia esdrúxula funciona,
essa percepção não é baseada em fatos, é baseada em crença. E a gente não muda a crença. Na verdade, na mente de um crente, a probabilidade pré-teste daquela hipótese é quase 100%. É 100%. É crença, é fé. E não vai ser uma evidência, por melhor qualidade que for, que vai conseguir pegar essa probabilidade pré-teste de 100% e reduzir para 1%. Crença é insensível a evidências. Então, não faz parte da função da ciência corrigir crenças. Crença se corrige com crença. Existem muitos tipos de crença que são importantes para a humanidade, mas crença como essa se corrige com conversa, com racionalização, ao invés de polarização. Ao tentar trazer uma evidência que para contradizer uma crença, eu estou tentando polarizar e eu entro no sistema da evidência-mania. Eu tenho meus argumentos, você tem os seus, e a gente fica cada um com uma competição de argumentos, e os crentes também têm evidências a favor das evidências, né? Evidências existem de todos os tipos, a favor das recomendações deles. Então percebam que é uma péssima ideia do ecossistema científico, para o ecossistema científico, a inversão do ônus da prova, porque a probabilidade já era baixa, não tem grande valor, eu reduzi uma probabilidade que já era ínfima, e eu não consigo reduzir isso se o paradigma é o paradigma da crença ou da fé em tratamentos precoces ou coisas desse tipo. A gente poderia estar muito mais aproveitando o nosso tempo para discutir, refletir, racionalizar, procurar entender por que as pessoas passam por esse processo, porque os médicos, por exemplo, passam por esses processos de crença diante dessas situações, e talvez num processo de evolução cognitiva conjunta a gente consiga ajustar isso mais do que numa guerra de evidências. Portanto, é péssima a ideia de a gente se propor a inverter o ônus da prova e achar que cabe à ciência provar que as coisas não são verdadeiras, até porque não só a gente não consegue desprovar a crença, como crença surge todo dia. Eu posso desprovar em relação à droga A, vai surgir a proposta B, a proposta C, a proposta D, como a gente vê exatamente como está acontecendo. Cada dia surge uma coisa diferente como proposta para tratamento, digamos, precoce de Covid. E aí eu não digo só em relação às situações caricaturais, nós temos situações caricaturais, como tratamentos de malária, como tratamentos de piolho, como tratamentos de verme, como coisas assim, mas existem situações também que não parecem ser caricaturais e se tornaram prática médica, tecnológica, mas sem evidências. Não me refiro só a essas questões que têm sido fonte de polarização. Existem situações como tratamento de anticoagulação plena de pacientes com Covid, sem evidências que isso possa ser feito, que virou também conduta médica. Situações, principalmente no início, de intubações precoces, que hoje já existe uma crítica também. Portanto, a conversa é de todos nós, não é em relação a uma medicina mais, digamos, científica e uma medicina mais anticientífica, não. Todos nós caímos nessas armadilhas cognitivas de confundir o paradigma da crença, de utilizar o paradigma da crença no momento que a gente precisaria utilizar um paradigma mais profissional, que é o paradigma do ceticismo, o paradigma científico. Então, isso aí enviesa a nossa mente. Então, a primeira questão que eu queria pontuar é essa questão da teste de hipótese de muito baixa probabilidade. A gente pode até discutir como estimar a probabilidade pré-teste em seguida na discussão. A segunda questão, que eu acho que também é uma situação que enviesa muito o ecossistema científico, é a realização de estudos pequenos. E a maioria dos estudos da literatura são pequenos. E quando a gente está numa situação dessa de fast science, fica maior ainda a prevalência de estudos pequenos. E estudos pequenos não têm significado nenhum. A gente pode também, na discussão, definir melhor o que é estudos pequenos. Eu não vou querer chegar nesse ponto aqui por falta de tempo, mas estudos pequenos, a gente sabe por dados meta-analíticos. Os resultados deles são randômicos. E isso até é utilizado em meta-análise para avaliar viés de publicação. O que é que você espera de um estudo pequeno? Qualquer resultado. Eu espero de estudos pequenos a mesma proporção de resultado positivo, negativo e neutro.
Se eu fizer uma meta-análise realmente só de estudos pequenos, qual é que vai ser o resultado? 0. Resultado neutro, risco relativo 1. Porque estudo pequeno, ele mostra apenas o efeito da aleatoriedade. E o que a gente vê são estudos pequenos, enviesando a mente das pessoas, e que, inclusive, sofrem para complicar um pouco mais a questão de viés de publicação. Então, não adianta ficar fazendo estudo pequenininho, que, inclusive, gera, gente, publicações em revistas de impacto nos dias de hoje, quando a gente fala de Covid. Porque tudo que diz respeito à Covid, mesmo que seja ruído, se torna interessante. Então, muitos ruídos aleatórios estão aí sendo publicados em revistas de grande impacto. E aí a gente inverte. Parece que o efeito, o papel da ciência é gerar publicação e não gerar conhecimento. Publicação é apenas uma forma de expor o conhecimento. Publicação em si, ela não tem valor. O que tem valor é o conhecimento. E estudo pequeno não gera sinal de onde está a verdade, gera apenas ruído. A gente pode discutir o que é estudos pequenos, mas grande parte do que a gente vê aí é isso. Então, essas duas questões confundem muito e promovem uma involução cultural do ecossistema científico. O culto à inversão do ônus da prova. Eu vou provar ineficácia, e o culto aos estudos pequenos, rápidos, interessantes, porém em nada relevantes. Então, é isso que eu queria trazer. Isso ficou acentuado e a gente precisa se preocupar não só com a gente precisa se preocupar com esse ecossistema científico, com essa cultura do ecossistema científico, para que ele se torne mais eficiente. E talvez, se a gente começar esse tipo de discussão, a gente vai sair da pandemia, né, de Covid-19 com uma maturidade maior em relação ao que seria um ecossistema científico mais eficiente. É isso que eu tinha a provocar em termos de reflexão, e eu fico aí à disposição para mais discussão. Nossa, Luiz, sensacional a tua reflexão. Sensacional. Eu acho que tu foi no coração do problema. Muito, muito, muito obrigada. E eu gostaria de agradecer também a fala do professor Paulo, também sensacional. Nós estamos tendo um feedback muito positivo das pessoas que estão nos acompanhando, inclusive já temos várias perguntas.